Olha, são 3 da tarde aqui, eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo que, se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método. Sabe por que Deus não te dá uma varoa ou um varão que ora, que jejua, uma pessoa de Deus mesmo? Porque você não é assim. E se Ele te der uma pessoa assim, vai ser jogo desigual. Deus não vai te dar. Deus não vai te dar enquanto você não for aquilo que você está pedindo. Você sabia que o casamento, como é feito hoje em dia, é uma invenção cristã? Que existem padrões estabelecidos por Deus para o casamento? E é sobre isso que nós iremos conversar no nosso devocional de hoje, e o trecho que vocês vão ler é esse aqui. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Primeiro ponto, o casamento no padrão bíblico, no padrão de Deus, é o casamento entre um homem e uma mulher. Isso também se evidencia em Gênesis. Primeiro, quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, e por isso ele criou a mulher como auxiliadora idônea. E em segundo lugar, quando em Gênesis diz para o homem deixar pai e mãe para unir-se à sua mulher, se tornando assim uma só carne. Pera, então quer dizer que quando duas pessoas se casam, elas se tornam uma só carne? Sim, e é por isso que Paulo diz assim a seguir: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Paulo aqui está estabelecendo a igualdade dos direitos conjugais. Apesar de terem funções e papéis diferentes dentro do casamento, o homem e a mulher, eles possuem o mesmo direito um sobre o corpo do outro, porque eles são uma só carne, eles são um. Em segundo lugar, isso é um pouco óbvio, o casamento no padrão de Deus é um casamento monogâmico. Voltando lá pro trecho de Gênesis, a gente pode observar 3 coisas: deixar pai e mãe exclusividade, unir a sua mulher fidelidade. Então aqui a gente já pode ver 2 pontos para monogamia. E tornar-se os dois uma só carne demonstra intimidade. Em terceiro lugar, o casamento ele serve para espalhar e espelhar a glória de Deus, e consequentemente glorificá-lo. Casamos para melhor servir a Deus, para demonstrar como Cristo amou a igreja, para maximizar dons, talentos, habilidades para a glória de Deus e para que o nome dele seja conhecido. O casamento ele é um plano de Deus para nós, mas não para todos nós. Porque nesse trecho, como a gente pode ver, Paulo fala sobre as pessoas que, assim como ele, têm o dom do celibato. E ele fala sobre isso porque a igreja de Corinto estava dividida em basicamente 2 grupos. O primeiro grupo achava que o sexo era errado até mesmo dentro do casamento, que o celibato era uma condição superior. E o segundo grupo achava que o casamento era algo obrigatório a todos. E Paulo, com esse trecho, vem e demonstra que todo mundo estava errado quando ele diz para os casais não se recusarem um ao outro, e que o marido e a esposa devem cumprir os seus deveres conjugais, né, para que eles não possam ser tentados. Tá deixando bem claro que o sexo no casamento ele deve ser feito, ele não é errado. O sexo foi criado para o casamento. E essa é a única condição e o único contexto em que ele deve ser feito na vida do cristão, dentro do casamento entre homem e mulher. Segundo ponto, o casamento não é obrigatório. Até que Paulo aconselha os solteiros e as viúvas a continuarem assim, e a se casarem somente se não conseguirem conter o desejo, né? Porque quando você tá sozinho, você pensa somente nas coisas de Deus. Mas quando você tá casado, você tem que pensar nas coisas de Deus e também no seu cônjuge, agradar a ele. Então eu queria terminar esse vídeo falando pra você que é solteiro: aproveita o seu tempo de solteirice pra se dedicar completamente a Cristo. Porque pode chegar um dia que você vai estar casado e você vai ter que dividir o seu tempo pro seu marido e pras coisas de Deus. Então aproveita enquanto você tem tempo. Ser solteiro não é algo ruim, você só precisa descansar. Eu tô querendo relembrar que Jesus Cristo está perto de voltar. Os crentes subindo enquanto a trombeta toca. Logo Jesus volta, logo Jesus volta. Não guarde só o beijo. Se o seu futuro esposo ou a sua futura esposa pudesse ver as conversas que você tem com seus inúmeros crushes hoje, o que ele diria? Ou se Jesus estivesse do seu lado quando você vai mandar aquela mensagem, você mandaria? Uma conversa inadequada gera pensamentos que geram desejos. A conversa solta também alimenta sentimentos e pode levar você à autossabotagem. A música que você ouve e a brincadeira que você faz pode sim machucar o seu coração. Não é apenas com beijos que você entrega o seu coração a alguém, mas através de palavras, olhares, atitudes. Tudo isso pode fazer você entregar seu coração, sem nem mesmo perceber. Não permita que os desejos da sua carne falem tão mais alto a ponto de você se cegar aos pontos de limite. Não espere chegar no limite para você dar um jeito. Coloque um ponto final enquanto ainda dá tempo.
enquanto não é o seu coração que grita mais alto, porque quando isso acontecer, vai ser muito mais difícil de se resolver. Amigo, minha amiga, para de se cegar. Não esqueça que as suas atitudes hoje sim influenciam na vida e nos sentimentos do outro. Recebe esse mistério, o varão, tu é cheiroso, varão valoroso, tá sempre arrumado, todo apresentado, sempre perfumado, andando nos caminhos mesmo em dificuldade, tá passando pelos espinhos, jovem sonhador, profeta do Senhor, cheio até o tutano, anda juntinho com o Espírito Santo, se valoriza, sabe onde pisa, sorridente, aprumado e cheio de Deus até o talo, de terno e elegante, cabelo disfarçado, adora a todo instante, não é crente de status, ele é do manto, cheio até o tutano do mistério, canela de fogo, ele roda e às vezes sai voando, homem de espírito, de princípios, valores e conceitos, não importa a situação, a fonte da tua força tá na oração. Mais uma vez, homem desfeito, de princípios, valores e preceitos, não importa a situação, a fonte da tua força tá na oração. Tu é cheiroso, varão valoroso, tá sempre arrumado, todo apresentado, sempre perfumado, andando nos caminhos mesmo em dificuldade, tá passando pelos espinhos. Tu pegou esse mistério. Deus abençoe. Oi. Por muito tempo eu fui escrava da imoralidade sexual. Ok, talvez pra você seja um tabu, mas eu preciso falar e mostrar o que Deus fez na minha vida. E através das redes sociais que a gente tem impacto muito grande. A gente usa a rede social pra tanta coisa. Por que não falar do amor de Deus e contar nosso testemunho pra incentivar outras pessoas? Como postei no meu último vídeo, contando o porquê. Na verdade, não contei o porquê, eu posso contar pra vocês. Eu tenho uma vida em santidade. Vai fazer 1 ano que eu aceitei Jesus e foi um desafio muito grande pra mim, porque eu me reconhecia que eu era escrava sobre imoralidade, sobre a vida sexual e etc. E hoje o mundo prega que é normal, né, gente? E por muito tempo eu achei que era normal, mas eu quero incentivar você, que você percebe que isso te destrói, que a tua identidade não é firmada e toda vez que você pratica, mesmo assim continua sentindo vazio. Esse vídeo é pra você. Esse vídeo é pra você que quer um incentivo ou tá pedindo um sinal pra Deus. Eu peço pra Deus e pro Espírito Santo ministrar esse vídeo no coração de quem precisa. E se pra você acha coisa absurda, tudo bem. O reino não é pra todo mundo. E é um desafio me abrir aqui, porque é uma rede social que tem alcance tanto pro povo que tem sede do Espírito Santo, tanto pro povo que acha isso bobeira. Mas eu sempre acreditei no propósito de Deus. E pra mim aceitar esse desafio foi algo assim, caraca, chegou a minha vez. E eu pedi muito que o Espírito Santo ministrasse no meu coração, porque eu queria muito suprir esse vazio que tinha dentro de mim. E não era só na questão de sexual, não, tá? Era com bebidas, álcool e algumas vezes até drogas. Mas eu percebia qual que era meu ponto fraco. E o que me fez fugir de tudo isso é entender que aquele vazio, entender só não, mas sentir que aquele vazio podia e foi preenchido pelo amor de Cristo. E o que eu poderia fazer para transmitir esse amor era enfraquecer minha carne. Então eu não me coloco em situações de gatilho. Eu quero incentivar você que sabe que isso é errado, que quer sair dessa prática. Primeira coisa que aconteceu comigo, afastei de coisas que me davam gatilho. Orei mais a Deus, li mais a Bíblia, entendi sobre o mundo espiritual e quanto isso é sério.
A aliança sexual se forma uma aliança espiritual também, no mundo espiritual. E daí você entende que a prática antes do casamento é um pecado. Se você pratica e está tudo bem, eu não tô aqui pra te julgar. Eu tento seguir realmente o que a Bíblia diz e o que o Espírito Santo toca no meu coração. Tudo é um processo e Deus ama o processo. Eu tô aqui pra te incentivar a orar contigo e falar, é possível. Mesmo o mundo pregando, falando que hoje é tudo normal. Eu me sentia suja, culpada e não digna do olhar de Deus. Na minha vida, isso afetava todas as áreas. Porque eu não procurava as coisas de Deus. Eu só procurava Deus e ia falar com Ele quando tudo estava péssimo. E mesmo assim, sou filha e Ele me ouvia. Mas eu posso contar mais sobre o meu testemunho. Essa é pra você aí que sempre tem um comentário que não acrescenta em nada. Ele se incomoda se a canção tem batida. Tá de olho em mim, tomando conta da minha vida. Ritmo de funk, sertanejo ou pagode. Eu vou adorar o Deus que tudo pode. Tá de calça rasgada, mas com Deus tá em comunhão. E não tá tomando conta da vida do seu irmão. Agora eu vou liberar aqui e rasgar o véu. Fica quieto que você não é porteiro do céu. Essa festa rolou lá no retiro dos TikTokers cristãos e eu estava lá, fui eu que filmei esse vídeo. Foi bom demais. Só que eu, ao postar esse vídeo aqui na rede social e na outra rede social também, rolou muito hate. A galera falando assim, ai, porque tá imitando o mundo. Nossa, esses jovens cristãos fazem de tudo pra imitar o mundo, né? Olha o copinho pra simular bebida. Você acredita que teve gente que comentou isso? Então, quando eu vi todas essas críticas, sabe o que eu pensei? Quem criticou adoraria estar lá se divertindo junto com a gente. As festas da Bíblia dos judeus duravam 3 dias, inclusive Jesus foi até esquecido em uma festa. Para quem não sabe, lá em Lucas está descrevendo isso. Na parábola do filho pródigo, quando ele voltou, a primeira coisa que o pai fez para comemorar foi uma festa, exatamente. Não é essas festas bobas que parece velório, não, é festa. Você sabia que é possível você ir em uma festa e não pecar? Foi exatamente o que aconteceu. Tivemos jogos de luz, tivemos músicas extremamente animadas e nos divertimos muito, mas não tinha bebida, não tinha prostituição, não tinha pegação. Então, quando você diz, porque quer imitar o mundo, é o mesmo que você dizer que Satanás é o criador da alegria e de toda diversão. Quem está copiando a gente é o mundo, trazendo o pecado para aquilo que pode ser super divertido e alegre sem o pecado. Então, quando você encontrar alguma base bíblica para me falar que jogo de luz ou ritmo de música é pecado, aí a gente conversa. Caso contrário, isso não passa de um mero discurso religioso da sua cabeça. Por favor, respira fundo. Respira, respira, respira. Eu tô respirando. Respira, não grita, não grita, não grita. Por favor. Como saber se é da vontade de Deus? Eu vou te dar 3 dicas agora que vão te esclarecer isso, tá? Primeira dica. Tá doendo? A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Se tá te dando muita dor de cabeça, mano, começa a repensar se é de Deus pra você. Segunda dica. Tá escrito alguma coisa na Bíblia sobre isso? Sabe, a Bíblia é o nosso manual. Por exemplo, ele é muito legal, acho que vou namorar com ele só não quer ir na igreja. Julgo desigual. Não vai dar certo. A probabilidade de não dar certo é muito grande. E a terceira dica, e a mais importante de todas, é ore. Sabe, quando você ora, você alinha o teu coração com o que Deus quer. Não existe como você saber a vontade de Deus se você não perguntar para Ele. Então ore e descubra se é da vontade de Deus ou não. Vai lá. Eu começo? Pode começar. A Sueli vai ficar 1 ano sem comprar alguma coisa pra você. Não. Você vai comprar o carro que eu escolher, não o que você quiser. Mas até parece que eu posso comprar carro. Vai de novo, ainda bem que... Não, mas tu tá ruim. Não, mas e se eu escolher esse outro carro? Qualquer outro carro, entendeu? Vai, tipo, você vai sair com a roupa que eu escolher. Não. Vai. Você vai me dar o seu cartão de crédito sem limite, por 1 semana. Sem limite? Nossa, meu, você é muito ruim, amor. Você vai fazer massagem dos meus pés por 1 semana. Você vai fazer massagem dos meus pés por 1 semana.
Ai, Você é meu ruim, Deus. amor. Ai, você já acertou alguma? Tá bom então, né, bonzão? Tá, você vai me dar um filho. Quase. Você vai me dar um filho, poxa, essa aí foi. Tá, vai, deixa eu pegar essa canetinha aqui. Você vai me dar um carro. Meu Deus, eu sou muito ruim. Muito ruim. Senhor, Ai, deve ser deixa eu ver. abençoada. Você... Ai, meu Deus do céu, o que eu posso falar? Vai! Tá, eu vou pegar uma roupa sua, a que você mais gosta, e vou dar pra alguém. Não. Quase. Meu Deus. Virou a câmera, Vai, vira lá a caneta. câmera, vira lá a vira câmera. a câmera. Aí, pega lá. Vai. Você vai vender o seu carro. Não. Você vai vender o seu carro. Não. E agora? Ai, peraí, deixa eu fazer a última. Meu Deus. Vai. Vai lá. Deixa eu tentar. Você vai ser mãe. Beleza, presta atenção nesse fósforo. Se eu acender ele e deixar ele pra cima, ele vai logo logo apagar. E o fogo não vai espalhar. Agora, se eu pego um fósforo, acendo ele e coloco ele de cabeça pra baixo, o fogo começa a se espalhar pelo palito inteiro e não vai se apagar. Quanto mais pra baixo ele tiver, mais ele vai pegar. Tá, mas o que eu quero falar com isso? Nós precisamos começar a nos curvar diante das vontades que Deus tem pra nós. Se prostrar diante dele e entregar tudo de nós pra ele. Porque quanto mais eu me entrego a ele, mais de mim morre e mais dele vive em mim. Assim, aquela chama do primeiro amor não vai se apagar e você vai começar a ser usado como luz no meio das trevas. Coisas que não entendo entre os crentes sendo uma crente. Por que o baterista não presta? Pra mim não faz sentido, mas é uma realidade e realmente muitos deles não prestam. Mas por quê? O que tem na bateria? Pra mim não existe uma lógica nisso. 2. Por que o preconceito com os worships? Gente, eu acho worship uma gracinha, entendeu? Acho as músicas legal. Por que esse preconceito e por que vocês ficam tipo assim, nossa, crente Nutella, se gosta de worship é porque é Nutella? 3. Por que não tem agroboy crente? Vocês já pararam pra pensar nisso? Eu nunca vi um agroboy crente, entendeu? E eu moro no interior, de Minas Gerais ainda. E eu nunca vi. Eu queria saber por quê. Por que não existe agroboy crente? Porque ninguém tá lá pregando nas fazendas. E 4 é uma pergunta quase que de doutrina, mas eu queria saber o que significa terra. De vez em quando eles soltam terra no meu vídeo, eu fico, gente, o que é terra? Eu sou batista, né? Ninguém fala terra na minha igreja. O que é terra? De onde veio esse terra? Aquela passagem da Bíblia que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, é só trocar. É só entender que o homem fez Deus à sua imagem e semelhança. E aí que a gente entende, né? Porque que Deus primeiro faz o Adão, e daí do Adão faz o segundo sexo, beijo Simoninha, que é a mulher, né? Primeiro o homem, depois se sobrar faz a mulher. Ele é um Deus viciado em obediência e carnificina. Ele é um Deus que precisa que você não o conteste, e se você se atrever a contestá-lo, ou você morre ou você está expulso. A gente pode começar pelo Lúcifer, né? Que era um arcanjo, sei lá, não sei a nomenclatura, super poderoso, e que um dia falou, não, Deus, espera, me dá um segundo, deixa eu... Aqui, eu tenho uma outra ideia, uma outra proposta, eu não concordo. Que basicamente é o conceito de democracia, né? Só que como a gente está na era do bronze, como a gente está na era dos metais, não existe democracia. Existe um rei que governa, existe um poder déspota, que inclusive decide vida e morte, né? E que na maioria das vezes é um poder militar, bélico, beligerante, belicoso, que exerce seu poder através da coerção e da violência. E é a mesma coisa que Deus. Então, quando o demônio se levanta e fala, não, pera, eu tenho aqui uma objeção. Ele é expulso do paraíso. E aí talvez seja interessante que a gente comece a pensar por que será que houve tanta guerra santa, né? Tanta guerra feita em nome de Deus e tanta gente matando, até os dias de hoje, em nome de Deus. E tanta gente expulsando pessoas de casa, pessoas de terra, pessoas de lugares também em nome de Deus, né? E aí fica muito claro, depois da gente entender os conceitos de hegemonia cultural, que, na verdade, essas pessoas estão reproduzindo os mandamentos de um Deus. Tem outros pontos também que me deixam um pouco encucada com essa mitologia do monoteísmo, desse único Deus. Então, por exemplo, acreditar que ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então, beleza, se ele sabe de tudo,
E se ele está em todo lugar, e se ele pode tudo, por que ele deixou a gente ser expulso do paraíso? Então, esse Deus, ele tudo pode, tudo sabe, está em todo lugar e agora, enquanto tem gente sendo assassinada, decapitada, senhoras da terceira idade sendo estupradas, crianças sendo traficadas, gente tendo os órgãos arrancados, exploração, miséria, fome. E ele não impede que nada seja feito. Então, se a gente pensa nesse Deus que tudo sabe, tudo pode, está em todo lugar, mas nada faz, ele é cúmplice do mal. E aí, se ele não para o mal, seja o mal, sei lá, na figura de Satanás, de qualquer coisa que vocês acreditem, ele virou cúmplice dessa força. E aí, se ele não a para porque ele não pode, ele não é todo poderoso. E se ele não a para porque ele não quer, então ele não é bom. E aí a gente chega até o conceito do livre-arbítrio, né? Não, o mal acontece porque Deus deu aos seres humanos a opção de escolher. E eles escolhem o que eles vão fazer, eles escolhem tudo, tudo na vida é escolha. E aí eu te pergunto, em que momento você escolheu ser homem ou... Saco cheio de ver cristão batendo no peito, falando assim, sou antifeminista, isso aí. Esse vídeo é uma boa representação do cristão que quer agradar o mundo. Fora que também não dá pra ser cristão e ficar em cima do muro. Se não fosse o feminismo na sociedade, nós mulheres estaríamos ferradas. O que o feminismo fez por nós mulheres? Porque eu sei que eu não devo nada ao feminismo, já que existem mentiras pautadas como conquistas do movimento feminista, como o direito da mulher ao voto ou a entrada da mulher no mercado de trabalho, por exemplo, e por aí vai. Agora prepara pro bug. Eu sou cristã, não sou feminista, eu já fui, mas eu não sou porque não me convém. Mas eu não ser não significa que eu seja contra um movimento. A questão é como uma cristã não é contra o movimento que luta pela revolução sexual, legalização do aborto, subversão da identidade feminina e etc. Eu tenho mulher que tem o mesmo cargo de um homem e tem um salário menor. Ô, gente, salário igualitário é previsto por lei. O que acontece são homens que ganham mais ou por escolherem profissões mais arriscadas ou por terem uma carga horária no trabalho mais longa. Eu nunca vi um homem e uma mulher numa mesma empresa exercendo a mesma função, com a mesma carga horária de trabalho, recebendo salários diferentes. Até porque isso é crime. Ainda tem mulher que é assediada dentro do ônibus. É claro que muitas vezes as mulheres são assediadas e objetificadas, mas isso leva a gente a discutir sobre caráter. Existem homens e mulheres dispostos a ferir o próximo. Todo e qualquer indivíduo está sujeito a praticar o mal. Todo ser humano é caído. Ainda tem mulher que é agredida pelo marido em casa. Mas quando uma mulher é agredida, o que as feministas podem fazer? Hoje em dia a gente tem a Lei Maria da Penha, que foi conquistada pela própria. E ela lutou 19 anos para que as mulheres tivessem uma lei que as protegessem contra a agressão doméstica. E até onde eu sei, Maria da Penha não era feminista. E temos o capitalismo, que dá a possibilidade dessa mulher não depender mais desse marido agressor. Eu falo que o movimento feminista é importante sim na sociedade, como qualquer outro movimento que luta por respeito. Entende uma coisa? Você quer saber mais sobre o feminismo? Leia Simone de Beauvoir, a feminista que usou e oprimiu mulheres. Ou então Beth Friedan, que pregou o ódio às donas de casa. E o livro dela foi considerado o fundador da segunda onda feminista nos Estados Unidos. Ou claro, Margaret Sanger, a mulher que fundou o Planned Parenthood com o intuito de exterminar bebês negros. E ela também afirmou que, abre aspas, pessoas de cor são como ervas daninhas e devem ser exterminadas, fecha aspas. E você achando que o feminismo luta por respeito? É aquela frase do Sex Education, né? Sex Education, irmã? Moça, vai ver The Chosen. Se você queria palmas do mundo que crucificou Jesus, você conseguiu. Falei, tô leve. Boa, ei, ei, Espírito Santo me deixa sorrindo, mano, vou sorrindo até amanhã. Cê sabe é tão bom, não preciso de droga, yeah. Eu já tenho uma glória, glória, yeah, glória, yeah. Tava no culto ontem, mano, sentindo muita unção.